Você acredita em anjos? Não estou falando daqueles querubins fofinhos que aparecem em cartões de Natal. Estou falando de guerreiros celestiais, mensageiros divinos que influenciam o destino da humanidade. A Bíblia está repleta de histórias sobre esses seres poderosos. Mas há um anjo em particular que quase ninguém conhece. Um anjo tão misterioso que até mesmo as Escrituras se calam sobre muitos detalhes de sua existência. Hoje vamos mergulhar nos segredos desse anjo desconhecido. Uma figura tão poderosa que pode mudar a forma como você vê o mundo espiritual para sempre. Quando pensamos em anjos, logo nos vêm à mente nomes como Miguel, o arcanjo guerreiro, ou Gabriel, o mensageiro das boas novas. Mas a Bíblia menciona outros anjos que, apesar de não serem tão famosos, desempenharam papéis cruciais na história da humanidade. Um deles é tão enigmático que só é citado uma única vez, em um dos livros mais misteriosos das Escrituras, o Apocalipse. Seu nome é Abaddon, ou Apollyon, como também é conhecido. Ele é o anjo do abismo, uma figura que desperta curiosidade e até mesmo um certo temor. Quem é esse anjo? Qual é a sua missão? E por que ele é tão pouco mencionado? Abaddon, não. É um anjo comum. Ele é descrito como o rei dos gafanhotos, que emergem do abismo sem fundo durante os eventos do fim dos tempos. Sua aparição está diretamente ligada a julgamentos divinos e a momentos de grande tribulação. Mas o que isso significa? Será que Abaddon é um anjo do mal? Ou ele está cumprindo uma missão dada por Deus? Para entender isso, precisamos voltar às Escrituras e explorar o contexto em que ele é mencionado. Antes de mergulharmos na história de Abaddon, é importante entender que os anjos não são apenas seres bonitos e pacíficos. Eles são guerreiros celestiais, mensageiros poderosos que executam a vontade de Deus, seja para proteger, guiar ou até mesmo julgar. A Bíblia nos diz que existem multidões de anjos no céu, cada um com uma função específica. Alguns, como Miguel, são líderes em batalhas espirituais. Outros, como Gabriel, trazem mensagens de esperança. E então há aqueles como Abaddon, cujo papel é tão único que desafia nossa compreensão. Agora que você já sabe que existe um anjo misterioso chamado Abaddon, prepare-se para descobrir mais sobre ele. Nos próximos minutos, vamos explorar quem ele é, qual é a sua missão e por que ele é tão importante para entender os eventos do fim dos tempos. Mas antes de continuarmos, quero te fazer uma pergunta. Você está pronto para conhecer o anjo que quase ninguém conhece, mas que pode mudar a forma como você vê o mundo espiritual? Se a resposta é sim, então vamos em frente. Antes de mergulharmos no mistério de Abaddon, é essencial entender que os anjos não são todos iguais. A Bíblia revela que existe uma hierarquia celestial, uma ordem divina que organiza esses seres poderosos. No topo dessa hierarquia, encontramos os serafins e os querubins, anjos que estão constantemente na presença de Deus, adorando-o e cumprindo missões especiais. Os serafins, por exemplo, são descritos como seres de fogo com 6 asas que clamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Isaías 6, 2, 3. Já os querubins são guardiões, como aqueles que protegeram o jardim do Éden após a queda de Adão e Eva. Mas a hierarquia angelical não para por aí. Abaixo dos serafins e querubins, encontramos os arcanjos, como Miguel e Gabriel. Miguel é conhecido como o comandante das hostes celestiais, um guerreiro espiritual que lidera batalhas contra as forças do mal. Gabriel, por sua vez, é o mensageiro das boas novas, aquele que anunciou o nascimento de João Batista e de Jesus. Esses arcanjos têm papéis específicos e poderosos, mas e Abaddon? Onde ele se encaixa nessa hierarquia? Será que ele é um arcanjo, um querubim ou algo completamente diferente? A Bíblia não nos dá muitos detalhes sobre a posição exata de Abaddon na hierarquia angelical, mas sabemos que ele é descrito como o rei dos gafanhotos e o anjo do abismo. Isso sugere que ele tem uma autoridade única, talvez até superior à de muitos outros anjos. Enquanto Miguel luta contra o mal e Gabriel traz mensagens de esperança, Abaddon parece estar ligado a julgamentos divinos e a eventos apocalípticos. Sua missão é tão específica e poderosa
que ele só é mencionado no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, que fala sobre o fim dos tempos. Mas por que a Bíblia é tão reservada sobre Abaddon? Será que ele é um anjo caído, como Lúcifer, ou um servo fiel de Deus, cumprindo uma missão difícil? Para responder a essa pergunta, precisamos entender que nem todos os anjos são mencionados com frequência nas Escrituras. Alguns, como Abaddon, aparecem apenas em contextos específicos, mas isso não diminui sua importância. Pelo contrário, isso aumenta o mistério em torno deles e nos faz questionar: o que mais a Bíblia esconde sobre o mundo espiritual? Agora que você já conhece um pouco mais sobre a hierarquia angelical, está pronto para descobrir onde Abaddon se encaixa nessa ordem celestial. No próximo tópico, vamos explorar Miguel, o arcanjo guerreiro, e entender como ele se relaciona com o mistério de Abaddon. A história desses anjos é cheia de batalhas, proteção e revelações surpreendentes. Quando falamos de anjos poderosos, Miguel é um nome que não pode ser ignorado. Conhecido como o arcanjo guerreiro, Miguel é um dos anjos mais importantes e respeitados na hierarquia celestial. Ele é mencionado várias vezes na Bíblia, sempre em contextos de batalha espiritual e proteção divina. Mas quem é Miguel e por que ele é tão importante? A resposta está em sua missão. Ele é o defensor do povo de Deus, aquele que luta contra as forças do mal e garante a vitória do bem. Uma das histórias mais fascinantes sobre Miguel é a batalha no céu, descrita no livro de Apocalipse. Nessa batalha, Miguel liderou os anjos fiéis contra Lúcifer e seus seguidores, que haviam se rebelado contra Deus. O resultado foi claro. Miguel e seus anjos expulsaram Lúcifer do céu, garantindo que o mal não tivesse mais lugar no reino celestial. Essa vitória não só consolidou Miguel como um líder poderoso, mas também mostrou que ele é um guerreiro invencível, sempre pronto para defender a justiça de Deus. Mas Miguel não é apenas um guerreiro, ele também é um protetor. No livro de Daniel, vemos Miguel sendo chamado de o grande príncipe que protege o povo de Deus. Daniel 12:1. Isso significa que ele não só luta contra o mal, mas também guarda e cuida daqueles que são fiéis a Deus. Durante os eventos do fim dos tempos, Miguel terá um papel crucial, protegendo os escolhidos e garantindo que a justiça divina prevaleça. Ele é, sem dúvida, um dos anjos mais confiáveis e poderosos da hierarquia celestial. Miguel também é conhecido por sua humildade e obediência. Ao contrário de Lúcifer, que se rebelou por orgulho, Miguel sempre permaneceu fiel a Deus, cumprindo suas missões com dedicação e lealdade. Ele é um exemplo de como os anjos devem agir, servindo a Deus com amor e devoção, sem questionar sua vontade. Essa obediência é o que faz de Miguel um dos anjos mais respeitados e admirados, tanto no céu quanto na terra. Agora que você já conhece a história de Miguel, o arcanjo guerreiro, é hora de explorar outro anjo fascinante, Gabriel, o mensageiro das boas novas. Vamos descobrir como Gabriel trouxe algumas das mensagens mais importantes da Bíblia, incluindo o anúncio do nascimento de Jesus. Essa história é tão inspiradora quanto emocionante. Se Miguel é o arcanjo guerreiro, Gabriel é o mensageiro das boas novas. Ele é um dos anjos mais conhecidos da Bíblia, não por sua força em batalha, mas por trazer mensagens divinas que mudaram o curso da história. Gabriel é mencionado em momentos cruciais, como quando anunciou o nascimento de João Batista e de Jesus Cristo. Sua presença sempre traz esperança e revelações importantes, mostrando que ele é um anjo de missões especiais. A primeira aparição de Gabriel que a Bíblia registra é no templo, quando ele aparece para Zacarias, o sacerdote. Zacarias e sua esposa, Isabel, eram idosos e não tinham filhos. Mas Gabriel trouxe uma notícia surpreendente. Isabel daria à luz um filho, que seria João Batista, o precursor de Jesus. Zacarias ficou incrédulo e, por isso, ficou mudo até o nascimento do filho. Essa história nos mostra que Gabriel não é apenas um mensageiro, mas também um anjo que testa a fé das pessoas. Mas a missão mais famosa de Gabriel foi quando ele apareceu para Maria, uma jovem de Nazaré, para anunciar que ela seria a mãe de Jesus, o Salvador do mundo.
A mensagem de Gabriel foi clara e cheia de esperança. Não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Lucas 1:30-31. Esse momento marcou o início da maior história de amor e redenção da humanidade. E Gabriel foi o escolhido para trazer essa notícia. Gabriel também apareceu para José, o noivo de Maria, em um sonho. Ele tranquilizou José, explicando que a gravidez de Maria era obra do Espírito Santo e que ele não deveria temer em recebê-la como sua esposa. Essa intervenção de Gabriel foi crucial para garantir que o plano de Deus se cumprisse sem obstáculos. Ele não só trouxe boas notícias, mas também protegeu e guiou aqueles que estavam envolvidos no cumprimento da vontade divina. Gabriel é um anjo que inspira confiança e esperança. Suas aparições sempre trazem mensagens que mudam vidas e cumprem propósitos divinos. Ele é a prova de que os anjos não estão apenas envolvidos em batalhas espirituais, mas também em trazer luz e orientação para a humanidade. E é por isso que ele é conhecido como o mensageiro das boas novas. Agora que você já conhece Gabriel, o mensageiro das boas novas, é hora de explorar um anjo mais misterioso, Abaddon, o anjo do abismo. Vamos descobrir quem é esse anjo, qual é a sua missão e por que ele é tão pouco mencionado na Bíblia. Entre todos os anjos mencionados na Bíblia, Abaddon, ou Apollyon, como também é conhecido, é sem dúvida um dos mais misteriosos. Ele é citado apenas uma vez no livro de Apocalipse, e sua descrição é tão intrigante quanto assustadora. Abaddon é chamado de o anjo do abismo e rei dos gafanhotos. Mas quem é ele? E por que sua aparição está ligada a eventos tão sombrios e apocalípticos? No livro de Apocalipse, Abaddon é descrito como o líder de um enxame de gafanhotos, que emerge do abismo sem fundo durante os eventos do fim dos tempos. Esses gafanhotos não são como os comuns. Eles são descritos como criaturas terríveis, com poder para atormentar aqueles que não têm o selo de Deus em suas testas. Abaddon, como seu rei, comanda essas criaturas cumprindo um papel crucial nos julgamentos divinos. Mas isso levanta uma questão. Abaddon é um anjo do mal, ou ele está cumprindo uma missão dada por Deus? A resposta não é simples. Abaddon não é descrito como um anjo caído, como Lúcifer, mas também não é apresentado como um anjo de luz, como Miguel ou Gabriel. Ele parece ocupar um espaço único na hierarquia celestial, com uma missão específica: executar os julgamentos de Deus. Isso sugere que, embora seu papel seja assustador, ele está agindo sob a autoridade divina. Abaddon é, portanto, um anjo que cumpre uma função necessária, mesmo que essa função seja difícil de entender. O nome Abaddon significa destruição em hebraico, enquanto Apollyon significa destruidor em grego. Esses nomes refletem a natureza de sua missão. Ele é um anjo associado à destruição e ao julgamento. No entanto, é importante lembrar que, na Bíblia, a destruição nem sempre é algo negativo. Muitas vezes, ela é necessária para que algo novo e melhor possa surgir. Abaddon, portanto, pode ser visto como um instrumento de justiça divina, preparando o caminho para a restauração final. Agora que você já conhece Abaddon, o anjo do abismo, é hora de refletir sobre o que sua história nos ensina. Vamos explorar lições espirituais que podemos aprender com os anjos, incluindo Miguel, Gabriel e Abaddon. Prepare-se, porque essas lições vão inspirar sua fé e desafiar sua compreensão do mundo espiritual. Os anjos não são apenas figuras fascinantes da Bíblia, eles também são professores espirituais, cujas histórias nos ensinam lições valiosas sobre fé, obediência e propósito. Cada anjo, seja Miguel, Gabriel ou Abaddon, tem algo a nos ensinar. Vamos explorar essas lições e ver como elas podem transformar nossa vida espiritual. Miguel, o arcanjo guerreiro, nos ensina sobre coragem e proteção. Sua história mostra que, mesmo diante de inimigos poderosos como Lúcifer, a fé em Deus e a obediência à sua vontade são armas invencíveis. Miguel nos lembra que, em nossas próprias batalhas espirituais,
Não estamos sozinhos. Ele é um exemplo de como devemos lutar pelo que é certo, confiando que Deus está ao nosso lado. Gabriel, o mensageiro das boas novas, nos ensina sobre esperança e missão. Sua aparição para Maria e Zacarias mostra que Deus sempre tem um plano, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Gabriel nos inspira a estar atentos às mensagens de Deus e a confiar em suas promessas, mesmo quando elas desafiam nossa compreensão. Ele também nos lembra que todos nós temos uma missão divina, seja grande ou pequena, e que devemos cumpri-la com fé e dedicação. Abaddon, o anjo do abismo, nos ensina sobre justiça e propósito divino. Embora sua missão seja assustadora, ela nos lembra que Deus é justo e soberano. Abaddon mostra que, às vezes, a destruição é necessária para que algo novo e melhor possa surgir. Ele nos desafia a confiar no plano de Deus, mesmo quando não entendemos completamente seus métodos. Abaddon também nos lembra que o julgamento divino é real, mas sempre tem um propósito maior: a restauração e a redenção. Além dessas lições individuais, os anjos também nos ensinam sobre a hierarquia e a ordem divina. Eles mostram que no reino de Deus, cada ser tem uma função específica e que todos trabalham juntos para cumprir seu plano. Isso nos inspira a encontrar nosso lugar no corpo de Cristo e a trabalhar em unidade com outros crentes, cada um contribuindo com seus dons e talentos. Agora que você já conhece as lições que podemos aprender com os anjos, é hora de refletir sobre como aplicá-las à sua vida, como os anjos influenciam o destino da humanidade e como podemos nos conectar com o mundo espiritual de maneira saudável e bíblica. Os anjos não são apenas figuras distantes da Bíblia, eles são agentes ativos no plano de Deus para a humanidade. Desde os tempos antigos até os dias de hoje, os anjos têm influenciado o curso da história, protegendo, guiando e até mesmo intervindo em eventos cruciais. Mas como exatamente eles agem em nossas vidas? E como podemos reconhecer sua influência? Uma das principais funções dos anjos é proteger. A Bíblia está repleta de histórias em que anjos foram enviados para guardar pessoas em momentos de perigo. Por exemplo, no Salmo 91:11 está escrito: porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Isso nos mostra que os anjos estão constantemente ao nosso redor, protegendo-nos de perigos invisíveis e garantindo que o plano de Deus para nossas vidas se cumpra. Outra função importante dos anjos é trazer mensagens. Gabriel é o exemplo mais conhecido, mas outros anjos também aparecem nas Escrituras para transmitir orientações divinas. Essas mensagens podem vir em sonhos, visões ou até mesmo em encontros físicos. O importante é que elas sempre têm um propósito: guiar-nos no caminho certo e ajudar-nos a cumprir a vontade de Deus. Os anjos também estão envolvidos em batalhas espirituais. Miguel, o arcanjo guerreiro, é o líder dessas batalhas, mas todos os anjos fiéis participam da luta contra as forças do mal. Efésios 6:12 nos lembra que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Os anjos são nossos aliados nessa batalha, lutando ao nosso lado para garantir a vitória do bem sobre o mal. Além de proteger, guiar e lutar, os anjos também adoram a Deus. Eles estão constantemente em sua presença, louvando-o e celebrando sua glória. Apocalipse 5:11-12 descreve uma visão de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciãos. E o número deles era milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando com grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Essa adoração constante nos lembra da grandeza de Deus e nos inspira a viver em louvor e gratidão. Agora que você já conhece a influência dos anjos no destino da humanidade, é hora de refletir sobre como podemos nos conectar com o mundo espiritual de maneira saudável e bíblica. Vamos explorar como reconhecer a ação dos anjos em nossas vidas e como buscar uma relação mais próxima com Deus,
que é o Senhor dos exércitos celestiais. Você já se perguntou se os anjos estão agindo em sua vida? A Bíblia nos mostra que eles estão constantemente ao nosso redor, mas muitas vezes não percebemos sua presença. Reconhecer a ação dos anjos requer atenção espiritual e um coração aberto para as maneiras sutis como Deus trabalha. Vamos explorar como podemos estar mais atentos a essa influência celestial. Uma das principais maneiras de reconhecer a ação dos anjos é através da oração e da meditação. Quando nos conectamos com Deus em oração, abrimos nosso coração para sua vontade e nos tornamos mais sensíveis à sua orientação. Muitas vezes, os anjos agem em resposta às nossas orações, trazendo proteção, conforto ou direção. Portanto, manter uma vida de oração constante é essencial para perceber sua presença. Outra maneira de reconhecer a ação dos anjos é através de sonhos e visões. A Bíblia está cheia de exemplos em que Deus usou sonhos para comunicar sua vontade, muitas vezes enviando anjos como mensageiros. José, o pai de Jesus, recebeu orientações importantes através de sonhos, e Daniel teve visões que revelaram os planos de Deus. Se você tem sonhos vívidos ou visões que trazem paz e clareza, pode ser um sinal de que os anjos estão se comunicando com você. Os anjos também agem através de coincidências divinas e proteção inexplicável. Quantas vezes você já passou por uma situação perigosa e saiu ileso sem entender como? Ou recebeu uma ajuda inesperada no momento exato em que mais precisava? Esses podem ser sinais da ação dos anjos, que trabalham nos bastidores para proteger-nos e guiar-nos de acordo com a vontade de Deus. Finalmente, os anjos podem se manifestar através de pessoas. Às vezes, Deus usa outras pessoas como instrumentos para trazer mensagens ou ajuda em momentos de necessidade. Um estranho que oferece ajuda no momento certo, um amigo que traz uma palavra de encorajamento, ou até mesmo um desconhecido que compartilha uma mensagem inspiradora. Tudo isso pode ser a mão de Deus agindo através de anjos disfarçados. Agora que você já sabe como reconhecer a ação dos anjos em sua vida, é hora de aprofundar sua conexão com o mundo espiritual. Lembre-se de que os anjos são servos de Deus e sua principal missão é glorificar a Ele e ajudar-nos a cumprir seu plano. Portanto, a melhor maneira de se conectar com os anjos é aproximar-se de Deus através da oração, da leitura da Bíblia e de uma vida de obediência e fé. Se você gostou deste vídeo e quer continuar explorando os mistérios do mundo espiritual, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Deixe um comentário abaixo dizendo qual anjo mais chamou sua atenção ou compartilhe uma experiência em que você sentiu a presença de um anjo em sua vida. Sua participação é muito importante para nós